somos aproximadamente quase 8 bilhões de seres humanos neste planetinha, na esfera azul, planeta Terra. E se vocês forem analisar, buscar conteúdo sobre a história da humanidade, desde os primórdios, desde a formação dos primeiros agrupamentos, sociedades, impérios, nós, Homo sapiens, dizimamos, acabamos com centenas de milhares de espécies, gêneros e espécies de plantas e animais. Tempo atual, falando das nossas plantas, árvores, vegetais, pressupondo que hoje todos os parques e reservas florestais tivessem que ser minimamente 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes maiores do que são hoje, para conseguir restabelecer a vegetação que nós, sapiens, estamos consumindo a partir de desmatamentos, queimadas, produção de pastos, homens se embrenhando no meio do matagal atrás de espécies raras, colecionáveis. Então, assim, pressupondo que tudo que a gente faz ou não faz vai acabar extinguindo, terminando com muitas das espécies e gêneros conhecidos na natureza existentes hoje, qual que é a solução? Quais são os caminhos para que a gente efetivamente evite extinções de espécies, gêneros de plantas, colecionáveis, tropicais, vegetação de cerrado, afins? Eu estou pressupondo da ideia que não tem jeito. A natureza em si, a partir da vegetação, a partir de culturas exploratórias de diversos níveis ou até mesmo acidentes naturais como queimadas que acontecem de ano em ano por aí, a natureza em si não vai dar conta a partir das nossas reservas e parques florestais para restabelecer diversos gêneros e espécies, ou seja, no habitat natural elas vão cedo ou tarde acabar se extinguindo. A partir dessa ideia, quais são os caminhos possíveis para a gente solucionar esse tipo de problema? A gente está falando basicamente de cultura, cultivo. E o homem hoje, o ser humano, pratica 2 tipos básicos de cultivo. Vamos falar então mais especificamente do nosso universo de plantas ornamentais. As folhagens, a grande maioria plantas tropicais, suculentas também. Existem 2 pilares de produção: clonagem e produção a partir de reprodução natural. A clonagem se subdivide em 2 caminhos: a clonagem manual, vamos dizer assim, a clonagem natural, que são as estacas que a gente faz, mudas, a gente corta um nó, um node de uma arace, aquela planta filhote, aquela muda, ela vai ser uma réplica natural, exata, mesmo DNA da planta original. E tem a clonagem por laboratório, que você recolhe tecidos, replica aquilo num volume XYZ em grande quantidade, e aquela planta original da mesma forma é reproduzida a partir de técnicas laboratoriais em grande escala, em grande volume. E a técnica de fertilização natural, ou seja, ou você pega a inflorescência, a flor, faz a polinização manual, ou cria um contexto onde insetos propícios a cada flor, a cada inflorescência, vá lá, fecunde e gere a fecundação e assim a infrutescência, no caso das arace. E assim você vai lá, depois recolhe as sementinhas, prepara uma condição, um ambiente ideal para germinação e segue o fluxo. É interessante que eu vejo na cultura do europeu, por exemplo, do jovem europeu, que já está muito mais tempo inserido nessa coisa das arace, aeroids dentro de casa, e eles entendem já, muitas vezes,
que a cultura de clonagem é uma grande solução para a extinção, seja a partir da extração ou de condições naturais de determinada planta. Então, às vezes, se você estiver atento a isso, você vê um jovem num comentário no post falando sobre as benesses de você clonar ou saber que está se clonando determinada planta a partir de agora e tal, e que isso é muito bom porque a planta não vai se extinguir, apesar de já ter pouco ou quase nada no habitat natural. Tá lá a salvação a partir de clonagem, seja por laboratório, seja uma clonagem mais natural a partir de estacas. Então, independentemente da suposição que eu abri esse vídeo, é possível dizer que além da produção de pastos para nos alimentar, e isso é um fato, o ser humano está ocupando muito espaço, está invadindo muitos territórios, está se esparramando em lugares, às vezes, que até a natureza coloca um freio, que é basicamente o caso da pandemia que a gente vive hoje. Se o ser humano não invade, não adentra, não experimenta, não troca relações com determinados animais, seres e locais específicos, a gente poderia estar isento de repente de uma manifestação como essa do Covid neste período de nossas vidas. Mas somos nós mesmos que estamos nos espalhando cada vez mais e assim ocupando esse espaço para diversas finalidades de importância humanoide. A gente destrói, a gente acaba, a gente invade contextos que teoricamente ou na prática não nos pertencem. Então, já é sabido que existem essas duas técnicas, esses dois caminhos, vamos dizer assim. E existe entre a própria classe de produtores ou de envolvidos nessa área temas mais polêmicos sobre a saúde de uma planta a partir de um desenvolvimento de clone, seja por estacas ou laboratório. Por quê? Faz bastante sentido e é bem simples de a gente entender isso. Porque, por exemplo, você vai replicar aquela única planta 100, 1000, 10 mil vezes. Ela é exatamente a mesma planta. Se aquela mesma única planta reproduzida centenas de vezes, milhares de vezes, é mais suscetível a determinado vírus, bactéria ou fungo, por exemplo, a chance de se espalhar e de contaminar todas é 100%, muito próximo disso. Porque todas são as mesmas, todas têm as mesmas qualidades e suscetibilidades. O lado positivo desse tipo de cultura é que o processo de reprodução é mais rápido, muito mais rápido na técnica em laboratório, porque é o homem que vai determinar quantas réplicas de tecido ele vai querer fazer daquela única planta. Quando você fala de uma clonagem natural, a partir de estacas, de uma arace, de uma costela de Adão, Monstera deliciosa, por exemplo, você vai ter a limitação física da matriz, a quantidade de nós possíveis. Se a planta tiver 6 nós, você vai conseguir fazer 7 indivíduos novos. De toda forma, essa técnica de clonagem é mais rápida, natural ou por laboratório. Tá barulhento meu bairro hoje. Já o trabalho de polinização manual ou por interferência de insetos, animais locais, estímulo a partir disso, vai simular de uma maneira mais próxima o que aconteceria no habitat natural. Então seja você lá com um pincelzinho polinizando uma inflorescência de um anthurium, ou soltando insetos, criando insetos ao redor, para que ele realize a polinização natural, vai se gerar a partir dessas técnicas frutos e todo o processo natural, onde o homem recolhe as frutinhas no tempo correto, cria contextos, mini estufas para depositar as sementes, esperar germinar, criar raízes, desenvolver e assim por diante, num fluxo já visualmente semelhante a inúmeros potes num processo de clonagem. O aspecto positivo dessa opção é que você efetivamente vai gerar indivíduos diferentes, filhos com DNAs particulares, cada semente um DNA, cada planta uma planta. Então supostamente
são seres mais resistentes, cada um mais forte para determinadas situações e mais fraco para outras situações. É possível também, nesse universo mais natural, mais próximo à realidade, no habitat natural, você jogar, depositar um marketing mais positivo, vamos dizer assim, nessa onda de que a ficção científica, a coisa da clonagem é envolta de polêmicas, o bem contra o mal, certo maniqueísmo, e um trabalho mais próximo, simulando o homem, praticando como na natureza, é possível você atrelar aspectos mais românticos, mais artísticos, mais humanos, né? Menos ficção científica. Só que o aspecto negativo, no mesmo patamar do positivo aqui, é que a produção é lenta, muito mais lenta, talvez 3 vezes mais lenta. Enquanto você tem que esperar de 2 a 3 anos uma planta aqui, no processo de inflorescência, fecundação da flor, da inflorescência, você aguarda uma planta ficar pronta em 2 ou 3 anos, vendável, num porte que o consumidor vai aceitar. Aqui talvez você leve meses a alcançar esse timing. E aí que vem o outro vértice de influência, que muito influencia essa equação toda. Os consumidores, nós, adoradores de planta, numa média geral, visto movimentações nos últimos meses, ninguém está com muita paciência para aguardar o processo de produção. Aliás, para muitos já até caducou o tempo certo para isso. Tá com aquela revoltinha do tipo, Não vou mais comprar planta, não consigo mais. sabe? Isso é um fato, né? O desejo nosso, principalmente intensificado nesse momento mais de reclusão, onde os hábitos dentro de casa se intensificaram, os hobbies, os pequenos prazeres dentro da nossa estufa, a gente não quer saber muito de esperar, porque por mais que a gente entre numa discussão consciente de que planta não é bem produto, o desejo em si, estimulado, é da compra, é da aquisição, é do ter aquele elemento específico, aqueles elementos específicos. Então, se a gente for pensar de acordo com o sentido lógico dos mercados, das necessidades dos consumidores, a técnica de clonagem, seja manual, seja laboratorial, ela vai mais de encontro com as expectativas do consumidor, certo? Marketing puro, planejamento de marketing puro. Já a técnica mais rústica, vamos chamar assim, mais próxima de como se comporta na natureza, dá para criar muita história, como eu falei, história de marketing também, uma coisa mais romântica, só que ela demora, ela dificilmente vai atender sempre às expectativas, o timing da necessidade de consumidores, e somos muitos, apesar da nossa esfera verde ser bem delimitada. Assim, independentemente dos valores morais e éticos, tecnologia sempre revolta de polêmicas e a cultura mais natural, com possibilidade de inspirações românticas, humanizadas, esses são os caminhos possíveis hoje que nós já atuamos para batalhar nessa suposta incapacidade de reverter esse processo da natureza e acabando à medida que nós, Homo sapiens, estamos nos espalhando pelo planeta em diversos sentidos, principalmente de consumo, extração, de produção de lixos e dejetos em diversos níveis, incontáveis níveis. E essa equação se resume em si? Com certeza não, porque uma dádiva do Homo sapiens é a capacidade de criar, recriar, reinventar. Então, por exemplo, eu já estou vendo cada vez mais nós mesmos produzindo as nossas inflorescências, propiciando uma condição de infrutescência por intervenção, e isso vai gerar brotos. Esses brotos vão gerar trocas ou vendas
paralelas, talvez a um sistema mais marcado. Nossas plantas, a gente está com muito volume e cada vez mais elas vão crescer. Então as nossas podas, após enraizamento, vamos virar praticantes de clonagem manual, natural, e vamos estimular trocas. Eu particularmente gosto de estimular trocas, vamos realizar doações e assim por diante. Por fim, e não menos importante, eu vou dar alguns exemplos de plantas conhecidas no mercado que vieram dessas três fontes: clonagem natural, clonagem para o laboratório e trabalho manual, humanístico, romântico do processo de inflorescência até o broto. A begônia maculata, famosona aí, todo mundo conhece, todo mundo passou a conhecer e descobriu que sua origem é brasileira. Ela já é uma reprodução de clonagem laboratorial. Muitos dos nossos filodendrons, dos nossos anthuriums, das costelas de Adão, Monstera deliciosa, elas foram reproduzidas a partir da clonagem por estaca, clonagem natural. Existe uma matriz, uma planta-mãe, que é picotada de tempos em tempos, vão virando pequenos filhotes, pequenas mudas, e elas vão se replicando por aí entre nós. E por fim, tivemos uma leva aí recente de Anthurium veite, recente eu digo 3, 4 meses atrás, de venda do Anthurium veite na região de São Paulo, que abrangeu Brasil, mas eclodiu aqui da região de São Paulo. Esse veite veio a partir de semente. O que eu não posso deixar de citar é que esse processo mais romântico, artesanal por frutos, tem muita perda, tem uma margem de perda bem grande. Outra característica é que daqueles que brotarem, alguns vão se desenvolver mais rapidamente do que outros. Então nem sempre o lote vem completo, porque algumas plantinhas elas vão demorar mais tempo para crescer e se desenvolver. A partir de fruto, você percebe mais o contraste das diferenças entre planta para planta. Genética, tem gente que cresce mais, menos, cada um tem seu metabolismo, seu jeito característico e próprio. Então foi isso, meus queridos plantoides, mais um episódio do No Epicentro da Floresta, onde eu busco trazer assuntos mais reflexivos para que todos nós possamos entender melhor o chão, o piso, a terra dessa nossa esfera verde, beleza? Então é isso e até o próximo. Valeu, queridos plantoides!